Olá, meus irmãos, espero que todos estejam bem. Como de costume, né, nós estamos visualizando aí ao longo desses dias um capítulo por dia. E nesses últimos dias nós estamos vendo algumas coisas relacionadas aos evangelhos. Hoje, como de costume, né, como eu venho dizendo, nós estaremos conversando um pouco sobre o capítulo 12 do livro de Lucas. Cheio de parábolas, né, de grandes reflexões aqui, e eu acredito que nesse vídeo, infelizmente, a gente não vai conseguir ter uma grande, né, reflexão assim do que esse capítulo consegue trazer pra gente, né? Mas é só para você ter uma noção e pra gente, quem sabe, despertar essa curiosidade de estudar esse capítulo com mais profundidade. O capítulo vem iniciando relatando, né, sobre a advertência que Cristo vem dando para nós e para o povo, né, que estava ali ao redor dele ouvindo as palavras que ele estava dizendo, sobre o fermento do fariseu, que era a hipocrisia, né? Um tipo de gente que falava o que queria falar, que achava que a maneira que eles estavam levando a vida, e principalmente essa questão religiosa ali naquela época, era a maneira mais eficaz, né? A maneira mais correta, sendo que não era isso que estava acontecendo. E Cristo vem dando um alerta bem interessante, né? Quanto à questão do que é feito às escondidas, né? Ele fala assim, toma cuidado aí, porque não existe nada do que está escondido aí que não vai ser revelado um dia, que não vai ser mostrado a clara luz. Não vai ter nada do que você disse ali no cantinho da casa que não vai ser dito para todo mundo escutar. Então toma cuidado com o que você está fazendo. Então isso é atrelado ao comportamento dos fariseus. Toma cuidado com o que você faz, né? Porque na frente de todo mundo é muito bonito você falar qualquer coisa, né? Aquele versículo, ter aquela postura interessante. Mas o que você faz quando não tem ninguém olhando? Quando você está no seu trabalho, quando você está longe de qualquer pessoa que consiga te repreender ou te censurar em algum quesito. Então nós devemos ter esse cuidado e ter a noção de que Deus está no controle de tudo e presente em todos os lugares. Então a gente não tem que ter medo, né? Essa advertência que Cristo vem dando não é propriamente de você ter medo de pessoas, né? Será que o ancião vai me ver, ou tal pessoa, o diácono, isso e aquilo? Sendo que nós devemos ter essa consciência de que Deus está olhando tudo e Ele está no controle de tudo. E um dia tudo isso vai ser revelado, né? Para nossa felicidade ou para nossa infelicidade. Nós devemos ter cuidado. O capítulo ele continua dizendo um relato que é bem longo, bem extenso, e infelizmente a gente não vai conseguir chegar a grandes conclusões aqui nesse vídeo, que é sobre o pecado contra o Espírito Santo. Acredito que a gente saiba um pouquinho, né? A gente que é de igreja já há um bom tempo, há longos anos, a gente sabe bem como que é esse tipo de questão, mas vale super a pena nós gastarmos um tempo para poder descobrir mais sobre isso e termos esses textos mais frescos, né, na memória. Então, Cristo ele vem dizendo assim, qualquer coisa que você fizer contra o filho, tá tranquilo assim, né? Vai ser perdoado se você sentir, né, essa necessidade de aceitar o perdão. Mas se você disser alguma coisa contra o Espírito Santo, cara, felizmente você tá longe demais. Você não vai ser perdoado, não vai ter perdão para isso. Não porque Deus não queira dar o perdão, né? Mas porque a gente já vai estar numa condição que a gente não sente mais essa necessidade, né? Então nós devemos ter um cuidado com isso. E um alento para nós, né? No finalzinho desse relato ele vem dizendo assim, quando vocês estiverem na frente das grandes pessoas aí, dos governadores, das pessoas de autoridade, não fiquem com medo aí quanto ao que vocês vão falar, porque o Espírito Santo vai cuidar disso. Então, vocês não precisam se preocupar com esse tipo de coisa. Olha só que beleza que nós temos, né? Que segurança que nós temos nesse Deus, né? Porque às vezes dá um certo medo, né? Eu já passei por situações desse tipo, né? E agora? E aquele versículo? Eu tô sem minha Bíblia por perto, preciso lembrar de tal e tal coisa. E é muito interessante quando nós visualizamos o agir do Espírito Santo nas nossas vidas, né? Nos lembrando e colocando a palavra certa, né? Aquilo que nós devemos dizer para as pessoas no momento certo. Então nós não devemos ter preocupações quanto a isso, né? Porque o Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho, está no controle de todas as coisas. Enfim, para continuar, o vídeo já está bem longo, inclusive, nós temos o relato sobre a ansiedade, né? A nossa vida ela é repleta de ansiedade, dia após dia, semana após semana, é prazo que você tem que cumprir tudo isso, e Deus vem falando assim, calma, tem um Deus que está lá no céu, que Ele sabe de todas as suas necessidades. Vocês não precisam se preocupar porque os passarinhos vivem aí um dia por vez e tal, e, sabe, o Senhor se preocupa com eles, quem dirá se Ele não vai se preocupar com cada um de vocês. Então, mais um cuidado, né? Mais uma atenção que nós temos desse Deus que é maravilhoso, esse Deus que é
Fantástico, fantástico. Então nós devemos ter esse cuidado. Capítulo 12, ele continua falando sobre a questão da avareza, né, que é o apego aos bens, que nós devemos tomar um cuidado quanto a isso, né? E tem até uma parábola muito interessante, né, de um grande fazendeiro que ele vê, né, os celeiros que ele tem, ele fala: não, eu tenho que quebrar esse negócio porque eu tenho muita coisa. Tenho que quebrar tudo isso daí e construir mais e mais coisas para poder acumular tudo o que eu tenho, tudo aquilo que eu conquistei ao longo da minha vida. E aí vem o relato, né, que esse cara é um maluco, porque essa noite a vida dele vai ser tirada, e aí? Sabe? Do que valeu toda essa vida de ficar correndo atrás das coisas, né? Salomão diz que é correr atrás do vento, né, que é vaidade. Então, do que valeu essa vida, sendo que na noite seguinte ele perderia sua vida achando que conquistou alguma coisa, sendo que perdeu a sua salvação? Nós devemos tomar cuidado. Essa questão de avareza, ela é muito atual. Ela é muito atual. O apego aos bens, né? Aquilo que você conquista e tal. Não que você não deva conquistar as coisas ao longo da sua vida. Não é isso que eu estou querendo dizer, nem o que o texto bíblico vem dizendo pra gente. Mas nós devemos tomar cuidado, né? De onde nós estamos colocando o nosso coração ali, né? Mateus 19, que a gente sabe lá atrás, né? Mateus 6, a partir do versículo 19, inclusive. 19 veio na mente. Vem dizendo um texto bem interessante, que onde nós colocarmos o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Nós devemos ter cuidado quanto a isso. Tem mais alertas aqui que Cristo dá ali para o pessoal sobre a volta dele. Então é um capítulo muito interessante mesmo. Vale super a pena você gastar um tempo, gastar o seu dia aí meditando nas riquezas que esse capítulo vem trazendo para a gente. Que o Senhor te abençoe, que Ele esteja presente aí na sua vida e na minha também, e nos conduzindo sempre para o rumo certo, tá bom? Um forte abraço, fiquem com Deus.